Vamos aí a mais uma aula. Essa aqui é a aula 5, tratando aí de produto interno e espaço vetorial euclidiano, tá? Eu sou a professora Elaine Ladislau e para quem quiser aí seguir as aulas, né, de álgebra, de cálculo, vocês podem estar ativando o sininho ou se inscrevendo no canal, tá bom? Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem estar fazendo no comentário. Bem, então vamos aí falar do produto interno. O produto interno, nesse caso, nada mais é do que uma função definida no espaço cartesiano de V por V e chegando em R, tá? Então, ou seja, vamos tomar valores em reais aqui, tá? A notação, como vocês já viram em álgebra linear 1, é aquele pontinho, certo? O vetorial V, aliás, o interno V, ou entre esse sinal aqui de menor e maior, tá? Então, para que essa função seja determinada um produto interno, essa função vai ter que satisfazer essas quatro propriedades aqui, né, o axiomas, que são bem simples de serem verificados, e aí caso essa função atenda essas quatro exigências, então ela vai ser chamada de produto interno, tá bom? Então vamos ver aí quais são esses axiomas. Então, primeiro é comutatividade, tá? U interno V é igual a V interno U, tá? Aqui a distributiva, quando a gente tem um vetor e um vetor soma, tá? U interno V mais W, a gente vai fazer aqui a distributiva sempre arrastando essa operação de fora do parênteses, tá? Então, U interno V mais U interno W, certo? Aqui nós vamos ter a associatividade em relação ao escalar real, tá? Esse alfa aqui é real, então se eu tiver aqui alfa U, né? Essa multiplicação por escalar do vetor U por esse alfa e fizer interno V, eu posso fazer U interno alfa V, ou seja, associar ele para o outro vetor, ou simplesmente tirar o escalar alfa e fazer o interno V, que vai dar o número real, e a gente vai multiplicar então esses dois números, tá? No final das contas. E a não degenerescência do produto interno, que é quando a gente faz o produto interno do vetor por ele mesmo, tá? Isso daqui sempre vai ser maior ou igual que zero, sempre vai ser não negativo, certo? Sempre vai resultar num número positivo, certo? E só vai dar zero caso o vetor seja um vetor nulo, beleza? Então esses quatro axiomas aqui, se essa função definida no produto cartesiano de V por V chegando em R satisfizer, então a gente vai ter um produto interno, tá? É importante aqui frisar que em alguns exercícios, quando ele não menciona o produto interno do espaço, ele está tratando do produto interno usual, o que foi visto em álgebra linear 1, beleza? A gente vai colocar aqui um exemplo onde a gente tenha um produto interno diferente daquele que vocês já tenham visto, né? O produto interno usual é aquele que a gente multiplica coordenada a coordenada e depois faz a soma desses produtos, beleza? Então esse produto interno aqui, no interno V, onde U tem as coordenadas x1 e y1, e o V tem coordenada x2 e y2, ele vai ser aqui definido como sendo 3 vezes o x1, que é a primeira coordenada do primeiro vetor, né? Vezes a primeira coordenada do segundo vetor, mais 4 vezes a segunda coordenada do primeiro vetor, vezes a segunda coordenada do segundo vetor, tá? Em geral, pessoal, o que acontece? Já vou dando aqui uma particularidade do produto interno. Quando você tem aqui um produto usual a menos de umas constantes na frente, isso daqui não vai interferir, a gente vai conseguir provar os quatro axiomas sem problema, tá? Como a gente vai ver aqui. Então aqui, por exemplo, o interno V, né, a gente vai ter que seguir exatamente a definição que foi dada aqui pelo produto interno, tá, pessoal? Não pode esquecer disso. Então aqui a gente vai usar essas mesmas nomenclaturas aqui para os vetores. Vai ficar então ó, 3 vezes x1, x2, mais 4 vezes y1 e y2. Como aqui a gente está em R, né, a gente pode fazer, se você alterar os termos, não vai alterar o produto, então você pode trocar aqui, né, inverter, e isso é exatamente o produto interno de V por 1, tá? Então a comutativa aqui sem problema. Assim como a distributiva, tá?
Só lembrando a distributiva aqui, você sempre vai seguir a mesma formulazinha aqui, tá bom? Só para vocês enxergarem, a gente vai colocar aqui, ó. Você tem o U, né, que tem coordenada x1 e y1, e uma soma aqui de V mais W, onde W é x3 e y3. Então, você vai fazer a soma de vetores aqui normal, que está definida no espaço R2, tá bom? Então, vai ser x2 mais x3, né, que é a coordenada x2, primeira coordenada com a primeira coordenada desse, a gente vai somar, e y2 mais y3, beleza? Aqui não tem nenhum problema. E aí você vai seguir agora a definição que foi dada no problema para você fazer esse produto interno. Então, 3 vezes a primeira coordenada vezes a primeira coordenada do outro vetor, então vai ficar 3x1 vezes x2 mais x3, mais 4 vezes a primeira coordenada y1, vezes a segunda coordenada desse outro, que é y2 mais y3, tá? Então, sempre tem que seguir essa mesma regrinha de bolo aqui. Após isso, a gente já está em R, então a gente pode fazer a distributiva normal, né? Fazer a distributiva, e aqui a gente enxerga exatamente que isso daqui já é o interno V, e esse outro cara aqui é o interno W, tá? Uma soma, então vale a distributiva, né? Então, para cada um desses fica bem fácil, né, você identificar aqui as propriedades, né, aqui só fazer uma explicação por escalar, seguir o produto interno e verificar que a gente pode tirar o alfa em evidência. E nesse último aqui, lembrando, você vai fazer o interno U, né, vai ficar aqui 3x1x1 mais 4y1, que dá 3x1 ao quadrado mais 4y ao quadrado. Lembrando que mesmo as coordenadas do vetor x1, do vetor U, né, de x1 e y serem negativas, quando está ao quadrado aqui, tudo fica positivo, certo? Então, isso daqui sempre vai ser maior ou igual que zero, só sendo zero quando for o 0, 0, certo? Isso aqui é como se fosse a equação de uma elipse degenerada num ponto, tá? Então, com certeza, isso aqui define um produto interno. Agora, onde que vocês vão ter que ter a preocupação de não ser produto interno é quando isso daqui for definido, né, como potências. Geralmente potências não definem produto interno. Então é o próximo exemplo que a gente vai dar uma olhada, que é aqui, ó, o interno V como sendo, né, as coordenadas são essas. Então é 2 vezes x1, x2, que não teria problema com esse 2 aqui na frente, como eu já falei anteriormente, mais y1 ao quadrado vezes y2 ao quadrado. Aqui é que mora o problema nessas potências, porque quando você tiver uma soma, você lembra que vale o quadrado da soma e surge aquele outro termozinho, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, geralmente, nesses termos que são adicionais, é onde você vai ter o problema. Que é o caso aqui, olha, quando você tiver a terceira propriedade lá que a gente tem que verificar para ser produto interno. Alfa U interno V, né? Então aqui, olha, só para a gente enxergar aqui, alfa U vai ser alfa x1, alfa y1, né? A multiplicação por escalar, o escalar entra nas coordenadas do vetor, certo? O V é x2 e y2. Agora a gente vai fazer o produto interno entre esses dois vetores, né? Então vai ser 2 vezes alfa x1 vezes x2, ok, mais a segunda coordenada ao quadrado, aqui então tá alfa y ao quadrado, vai dar alfa ao quadrado y ao quadrado, vezes a segunda coordenada aqui ao quadrado, que vai dar y2 ao quadrado, beleza? Então até aí não tem nenhum problema. Agora a gente vai fazer alfa vezes o interno V, né? O interno V, a gente sabe que vai dar isso aqui, 2x1, x2 mais y ao quadrado mais y2 ao quadrado, e aqui a gente já está em R, né? A multiplicação, então vai ser a distributiva aqui, ó. 2 alfa x1, x2, mais alfa y ao quadrado, y2 ao quadrado. Então, percebo que esses termos aqui, o último, ele não vai ser igual. Aqui é alfa ao quadrado e aqui é alfa, que difere, então, e, portanto, não sendo definido um produto interno com essa formulazinha que foi dada, tá? Então, em geral, essas leis que a gente for fazer das funções que tratam de potência, em geral, não vai ser um produto interno exatamente na soma, né? Quando você estiver fazendo soma, ou essa multiplicação por escalar, porque aí realmente não vai bater a identidade que são previstas, tá? Bem, assim nós temos a definição aí que eu coloquei, espaço vetorial euclidiano, né? A gente já tem um espaço vetorial que tem duas operações definidas,
E agora a gente vai estar munindo esse espaço vetorial de um produto interno, onde a gente vai poder fazer o cálculo de comprimento de vetores, de ângulo entre vetores e tudo mais, tá bom? Então, olha só, um espaço vetorial real de dimensão finita, no qual está definido um produto interno, é um espaço vetorial euclidiano, tá bom? Então, a gente vai conseguir aí fazer aqueles cálculos todos de álgebra linear 1, lembrando que agora o produto interno não somente o usual, mas que pode ser definido de outra maneira, tá? Módulo de um vetor. A gente vai definir da mesma maneira como anteriormente, tá? Módulo de V, né? O complemento do vetor V vai ser dado pela raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo, tá? Então aqui vai rolar um produto interno, a gente vai tirar só a raiz quadrada, beleza? Distância entre vetores, a gente vai definir a distância exatamente como sendo o módulo de U menos V, tá? Então esse Dzinho aqui tem que ter cuidado, que não é diferencial, né? Lá de cálculo não é. Isso aqui a gente vai definir como sendo distância, tá? Distância de U até V. Vai ser esse módulo de U menos V, e que quando a gente vai colocar nessa definiçãozinha aqui de módulo, a gente vai ter exatamente a mesma definição de como foi apresentado lá para vocês em geometria analítica, tá? E aí, tem essa propriedade de módulo que a gente também tem, tá? No espaço vetorial, a gente tem que cumprir essas 4 propriedades aí também para definir um módulo, tá? Então, primeiro, a não degenerescência do módulo, né? O módulo de V é sempre maior ou igual que zero, né? Isso decorre exatamente da definição de produto interno também, certo? E só vai ser zero se o vetor for o vetor nulo, igualmente como lá do produto interno. Aqui, essa propriedade também é bem interessante, módulo de alfa vezes V, né? Ou seja, o comprimento de um vetor que está multiplicado por um escalar. Então, sai o módulo de alfa, né? Que esse aqui é o número real mesmo, módulo, vezes o comprimento do vetor V, tá? É dessa forma que você vai conseguir tirar aqui, então, esse módulo aqui, tá? Aqui a desigualdade de Schwarz, que é quando você tem um módulo de um produto de vetores, tá? Ou produto interno de vetores. Então, esse módulo de U interno V é menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V, para todo U e V pertencente ao espaço vetorial. E a desigualdade triangular, que com recurso geométrico a gente consegue também demonstrar, tá? Módulo de U mais V é menor ou igual que o módulo de U mais módulo de V para todo U e V em Vzão, tá? Essas propriedades, elas são demonstradas no livro texto, então tentem fazer, tá bom? E aí, caso não consiga, dê uma olhadinha no livro texto. E aí, da desigualdade de Schwarz, né, que é esse módulo do produto interno, né, menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V, o módulo de U e o módulo de V são vetores não nulos aqui, que a gente está considerando. A gente considera então que isso aqui é positivo, então a gente pode dividir tudo por módulo de U vezes módulo de V. E utilizando aquela propriedade P2 de módulo que a gente acabou de ver, a gente garante então essa passagem daqui para cá, né? O módulo de U interno V sobre o comprimento de U vezes o comprimento de V é menor ou igual que 1, certo? E aí a gente sabe que uma das funções que está compreendida entre menos 1 e 1 é o cosseno de θ, então por isso a gente define essa razão aqui como sendo o cosseno de θ igual ao produto interno sobre o comprimento de um vezes o comprimento do outro vetor, tá? Igualmente como lá em álgebra linear 1. Isso vai possibilitar então calcular o ângulo entre vetores, tá? Lembrando que aqui a gente pode também ter outras definições de produto interno, então tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o cálculo para preservar exatamente a lei que foi dada no produto interno. Então, um exemplo aí, a gente vai definir um produto interno aqui como 3x1, x2 mais y1, y2, que a gente já viu que isso aqui com certeza define um produto interno, a menos de uma constante aqui na frente. Esse 3 aqui ele não vai influenciar muita coisa, tá? E a gente quer saber o vetor V, sabendo que as coordenadas dos vetores são essas daqui, e que o comprimento de V é 4, o produto interno de V por U é 10, e as coordenadas de U tem 1 na primeira e menos 2 na segunda coordenada, tá?
Então, para isso, a gente não sabe quem é o vetor V, a gente vai considerar que x e y e fazer as continhas que foram dadas aqui pra gente, tá bom? Aqui o importante nesse exercício é somente atentar para a lei que foi dada no produto interno, tá bom? Então aqui, ó, o comprimento de V vai ser a raiz quadrada do produto interno de V por ele mesmo. Então aqui vai seguir a definição que foi dada. Então vai ficar 3x ao quadrado, né, mais y ao quadrado. Isso é igual a 4 por hipótese. Aí, eliminando aqui a raiz quadrada, ou seja, levando ao quadrado, a gente vai ter essa equação aqui, 3x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Dessa outra informação que foi dada no exercício, V interno U, né, V a gente já sabe que são as coordenadas x e y, U foi dado como sendo U em menos 2. Então, a gente vai fazer aqui a definição do produto interno, então vai ficar 3 vezes x vezes 1, que vai dar 3x, mais menos 2 vezes y, então menos 2y, isso é igual a 10. Isso vai resultar no sistema. A gente vai isolar uma das variáveis e substituir na primeira equação, resultando numa equação do segundo grau, onde aqui no caso, se a gente isolar o x em função do y, a gente vai ter uma equação do segundo grau na variável y, e aí o y a gente encontrou aqui y igual a menos 2 e y igual a menos 26 sobre 7. Vocês podem fazer aí a equaçãozinha para verificar essas respostas aqui da equação do segundo grau. E aí, substituindo novamente aqui nessa segunda informação, a gente encontra os x associados, tá? Então, a gente vai ter aí as possibilidades para o vetor V. Ou ele pode ser 2 menos 2, ou ele pode ser 6 sétimos e menos 26 sétimos, tá? Esses exemplos é bom vocês tentarem refazer da forma de vocês, tá? Abrindo todas as continhas para fixar, então, o que está sendo executado aqui no exercício, tá bom? Bem, então, novamente com essa noção aí de produto interno, a gente tem condições de definir aí os vetores ortogonais. Ortogonais, já sabe que o ângulo é de 90 graus, tá? Substituindo lá naquela equação que nós vimos para o ângulo, tá? Se o ângulo é de 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, a gente já sabe que o produto interno é zero. E aí, então, nós conseguimos representar os vetores ortogonais utilizando essa notação aqui, U perp V, tá? U perpendicular a V, a gente sabe que vão ser ortogonais se e somente se o produto interno entre eles for zero, tá? Isso decorre exatamente lá da equação que vai definir o ângulo, tá? E naturalmente dessa definição a gente tem algumas observações. O vetor nulo sempre vai ser ortogonal a qualquer vetor do espaço, porque zero interno V é sempre zero, tá? Se U é perpendicular a V, então alfa U é perpendicular a V para todo alfa real, tá? Isso aqui da própria definição também. E se U1 é perpendicular a V e U2 também é perpendicular a V, então a soma entre esses vetores, U1 mais U2, também vai ser perpendicular a V. Tudo isso decorre da própria definição aqui de vetores ortogonais, tá? E aí a gente tem agora condições de definir um conjunto que é ortogonal. Então, se você tem dentro do espaço um conjunto com n vetores aqui, V1 até Vn, né? A gente vai dizer que esse conjunto é ortogonal se dois vetores quaisquer distintos são ortogonais. Então, se eu pegar qualquer quaisquer dois vetores dentro desse conjunto, eles vão ser ortogonais entre si, tá? Ou seja, VI interno VJ é igual a zero para I diferente de J, tá? Se eu fizer V1 interno V2 dá zero, V1 interno V3 dá zero. Para qualquer dois vetores aqui, eu consigo, então, que eles são ortogonais entre si. E assim, então, um conjunto é definido como sendo ortogonal, tá? E aí, uma coisa que decorre exatamente também da definição é que o conjunto ortogonal de vetores, ele vai ser linearmente independente, tá? Isso é bem facinho de você identificar. Se você quer provar que é linearmente independente, faz a combinação igual a zero, né, com os vetores do conjunto, certo? Os escalares aqui AI, certo? E aí, dessa igualdade, se a gente fizer o produto interno com um VI, né, dos dois lados, isso aqui vai dar zero. E como os vetores são ortogonais
quando eu fizer VJ interno VI para I diferente de J, isso vai dar 0, certo? Então esses produtos internos aqui vão dar 0, exceto quando for VI interno VI, porque aí são iguais os índices, né? E aí, como eu estou tomando os vetores diferentes dos vetores nulos, né, pela própria definição de conjunto ortogonal, né, não nulos aqui, ó, então a única forma disso dar 0 é que o escalar seja 0, né, esse escalar aqui aí seja 0. Então, para cada i diferente aqui, para cada i percorrendo de 1 até n, eu vou conseguindo os escalares todos iguais a 0, o que define, então, um conjunto linearmente independente. Então, o conjunto que é ortogonal, ele é naturalmente LI também, tá? E assim a gente consegue, então, definir a base ortogonal para um determinado espaço vetorial, tá? Então, você tem um conjunto, uma base, né, para o teu espaço vetorial. Se acontecer de 2 a 2 vetores o produto interno igual a 0, simbolizando que o ângulo é 90 graus, então essa base ela vai ser definida como sendo base ortogonal. Se além disso esses vetores forem ortogonais entre si e quando eu fizer o comprimento de cada um deles e der igual a 1, então eu vou ter a definição de base ortonormal, tá? Que além dos vetores serem ortogonais entre si, eles preservam o comprimento do vetor ser unitário, tá? Então, VI interno VJ é 0 para I diferente de J, o que define ser ortogonal, e para I igual a J é igual a 1, o que mantém o comprimento igual a 1 desses vetores, tá? E quando esses vetores não forem ortogonais e eu quiser uma base ortogonal para o meu espaço vetorial, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? Que é levando em consideração exatamente a projeção do vetor. Então aqui, olha, eu tenho uma base de vetores que não são ortogonais e eu quero construir a partir dessa base aqui uma base que é ortogonal. Então o primeiro passo dessa ortogonalização aqui é definir o primeiro vetor como sendo já o W1. Lembrando, esses Ws aqui são os vetores que vão compor minha base ortogonal, tá? Então W1 já seria aí o ortogonal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o próximo vetor V2, tá? Eu vou colocar aquele no mesmo espaço, V1 e V2, e vou projetar esse vetor V2 na direção do V1, certo? Perceba que quando eu projeto esse vetor na direção de V1, esse vetor aqui, V1, ele naturalmente ele diminui um pouco. Então é como se fosse um escalarzinho aqui, né? A multiplicação por escalar. E lembra também que quando eu defino... se eu estivesse considerando esses dois vetores agora, a projeção e esse vetor, eu consigo construir um paralelogramo aqui de forma que isso aqui seria a diagonal menor. E a diagonal menor é a diferença entre os vetores. Então, por isso eu defino meu W2 como sendo uma diferença, tá? Então, aqui, olha, esse W2 ele vai ser o V2, né? Menos alfa W1, que no caso o W1 já é o V1 aqui que eu defini, tá? Exatamente esse vetor diferença aqui desse paralelogramo. E eu vou em busca de saber quem é esse alfa aqui para construir esse meu novo vetor na minha base ortogonal, tá? Bem, e da própria forma que foi construído, esse vetor aqui, que é o vetor diferença, ele é ortogonal a W1 aqui, que é o próprio V1, certo? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, por isso o produto interno vai dar 0. Assim, eu consigo abrir aqui as propriedades de produto interno da distributiva, né? E eu consigo, então, achar o meu escalar como sendo V2 interno W1 sobre W1 interno W1. Tá? Então, esse aqui é meu escalar, substituo, e assim eu consigo construir meu W2, tá? E esse W2 já é da minha base ortogonal, beleza? E aí eu consigo construir 2 a 2 ortogonais entre si, fazendo essa projeçãozinha, tá? O V3 e o W3 da mesma maneira, tá? Então, assim, eu consigo construir meu W, esses vetores que vão constituir minha base ortogonal, eles vão ter essa construção aqui, né, sempre uma diferença da projeção, então Vn menos An menos 1 Wn menos 1 menos A2 W2 menos A1 W1, onde esses escalares eles vão ser definidos dessa maneira aqui, tá? Vn interno W1 sobre W1 interno W1, A2 vai ser Vn interno W2 interno W2, e assim sucessivamente,
tá? Ele já tem essa característica aqui de repetir aqui esses vetorzinhos aqui, indicando com esse índice, tá? Aí fica bem fácil. Um exemplo aí para vocês também tentarem refazer esse exemplo no caderno, tá bom? Eu tenho aqui no espaço R3 o produto interno usual, tá? E tem uma base constituída desses elementos aqui, V1, V2 e V3, onde a gente consegue identificar que esses vetores não são ortogonais. Se a gente fizer o produto interno usual aqui, vai dar 0, 1, mais 1 que dá 2. Esse aqui é 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 1 dá 1. Né? Então, diferente de 0, produto interno não são ortogonais. E assim o V1 interno V3 dá 0, 0 e 1. A gente percebe que esses vetores não são ortogonais. Então, como que eu poderia fazer eles ortogonais? Para fazer esse processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Lembrando que aqui, ele ainda quer ainda que a base seja ortonormal. Então, lembra que para eu achar esses escalares aqui, eu tenho sempre W1 interno W1, W2 interno W2, W3 interno W3. Como eu quero esses vetores ortonormais, então o W1 interno W1 tem que dar 1, W2 interno W2 tem que dar 1 e assim sucessivamente. Então por isso que ele colocou somente a parte de cima para o escalar, tá? Então olha só, o W1 vai ser o próprio V1 da minha base original, certo? E aí a partir disso eu já vou calcular aqui o comprimento dele e já normalizar esse vetor, que a gente sabe que é W1 sobre norma de W1. Aqui já normalizei o meu vetor da minha base, tá? Então ele já é o U1 da minha base ortonormal, tá? Então quem vai ser o W2? Vai ser V2 menos V2 interno U na direção de U1, tá? Lembra que aqui tinha uma divisão, mas como é 1, aí eu já esqueço ele aqui, tá? Então fazendo essa continha, né? V2 interno U, já normalizado, tá aqui, encontrei. Meu W2 então tem essas coordenadas. Normalizo o vetor W2 e assim eu já tenho o meu U2 que faz a minha base ortonormal. Quem vai ser o W3? Vai ser V3 menos V3 interno U2 na direção de U2 menos V3 interno U1 na direção de U1. Abro todas essas continhas aqui, tá? Depois eu substituo, faço a continha aqui de subtração e encontro o vetor W3 de coordenada 0, menos meio e meio. A gente sabe que ele não é unitário, então a gente vai lá e normaliza o vetor, construindo assim o meu U3 da minha base ortonormal. Então, é bem simples, claro que tem que ter um pouquinho mais de manejo aí com essa formulazinha de normalizar, de ortogonalizar os meus vetores, mas isso aí não é muito difícil, basta lembrar da projeção, tá bom? Essa construção que eu fiz anteriormente. Bem, pessoal, é isso. O livro é o Steinbruch e o Interni de álgebra linear, tá? Quem quiser aí fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Bons estudos.